No programa de hoje, recebemos a empreendedora e a especialista em vendas, Juliana Prado, e o administrador e analista de negócios, Ismael Bastos. Sejam bem-vindos, Juliana e Ismael. E eu queria iniciar, pegando o contexto da nossa abertura, que vocês esclarecessem o que é, em si, uma gestão financeira empresarial. Sejam bem-vindos. Obrigado, sempre muito honrado pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigado, quero agradecer também, pelo convite de estar aqui, Bom, a gestão empresarial, ela nada mais é do que gerenciar os recursos que a empresa tem. Se você vende algum produto ou serviço, obviamente tem uma entrada. Essa entrada a gente chama de receitas e isso não é lucro, obviamente, o lucro é parte do que sobra. Então, para fazer essa gestão completa, tem o quê? Receitas, menos pagamento de imposto, menos despesas administrativas, despesas comerciais, despesas financeiras. E dentro de cada classificação dessa, a gente vai ter o quê? Os custos. São eles os variáveis, os custos fixos, que inclusive quebram muito empresa nos 2 primeiros anos, que é pauta do programa de hoje. Então, o empreendedor ele precisa sempre estar atento ao aumento desse custo, se esse custo está dentro do seu faturamento que essa empresa consegue suportar. E indo além disso, se essa empresa tem um mix adequado para ter uma margem de contribuição, para contribuir para pagar as despesas, tanto fixas como despesas variáveis. Então a gente vai destrinchar aqui cada custo desse e como o empresário pode, obviamente, gerenciar isso para poder ter uma sustentabilidade ao longo do tempo. Ou seja, o intuito de se empreender é vender produtos e serviços para a sociedade, mas, obviamente, esse empreendedor quer se manter vivo ao longo do tempo. Então, a partir disso, é que esse empreendedor, fazendo essa gestão empresarial, principalmente a financeira, é que ele consegue ter essa sustentabilidade. Sim, Juliana, o que seria essa gestão, na sua opinião, essa gestão financeira aí? Então, complementando o que o colega falou, é justamente gerir o que entra e o que sai, fazer essa gestão, fazer esse acompanhamento, inclusive um planejamento. Eu sempre sugiro, e é o que eu faço lá no meu negócio, sempre ter o cuidado de anotar, se você não tem um sistema específico, mas anotar todas, claro, as entradas, receitas e também, principalmente, anotar as saídas. Por quê? Com essa gestão, com esse planejamento e acompanhamento, você vai conseguir ter a visão do seu negócio, ver principalmente também aonde que você pode chegar, até onde você pode ir, que vai também influenciar nas suas decisões de compra, inclusive, de produto e, claro, também na venda. Porque eu sempre digo que para vender bem, para faturar de fato, para vender bem, você precisa comprar bem, ou seja, negociar ali quando você vai, isso falando no caso de produtos, você precisa ali ter uma boa negociação na compra para, de fato, quando você for para a situação lá de precificar e vender o produto, você ter uma margem, uma margem boa para que realmente você tenha lucro e não só faturamento. Bom, o que a gente está vendo, Juliana e Ismael, aqui a palavra aqui, planejamento, é a palavra de ordem, para quem quer empreender, quem quer iniciar qualquer negócio. E esse planejamento ele tem que estar presente em várias frentes, inclusive no quesito financeiro. Mas como deve ser esse planejamento? Quais os principais questionamentos a serem feitos durante o que o empreendedor deve fazer para si mesmo durante o planejamento financeiro na abertura do seu negócio? Antes de abrir esse negócio, o empreendedor ele vai fazer previsões, obviamente. Então, a gente se prevê um faturamento esperado para os próximos meses, para o próximo ano, e dentro disso ele vai montar a sua estrutura de custo, baseado em quê? Qual o valor do seu aluguel, quantos funcionários vai ter nessa empresa, quanto ele vai imobilizar de capital, porque vai ser o recurso de investimento até abrir a porta, e existe o recurso da operação com a porta desse negócio aberta. Então, o lucro ele vai se basear em quê? O recurso que o empreendedor utilizou de investimento até abrir a porta, o lucro tem que ser suficiente para dar retorno a esse investimento. A gente chama de ROI, que é retorno sobre investimento, e faz um cálculo de payback, que é para saber em quanto tempo esse empreendedor vai recuperar o dinheiro que ele investiu para abrir a porta. Porta aberta, começa a operação de compra e venda. Então, esse processo de operacional, a gente chama de lucratividade, que é o quê? Qual o percentual de lucro que essa empresa está tendo em relação ao seu faturamento.
Aí aqui a gente tem que saber o quê? Se essa lucratividade está sendo satisfatória, se essa empresa vai ser sustentável, tem viabilidade econômica, financeira. Então, é por isso que se planeja, para se ter um resultado esperado. Então, é a aproximação máxima da realidade. Então, antes do empreendedor abrir a porta, ele faz vários planos, mas geralmente quando abre a porta pode não se concretizar o plano que ele fez, né? Então, ele pode tanto faturar menos como faturar mais. E é por isso que ele tem que estar preparado. Dimensionar capital de giro, que também quebra muita empresa, saber exatamente quanto compra, como vai precificar o seu produto, qual a sua margem, seu markup. Então, é isso que a gente pode colaborar um pouco enquanto Sebrae, enquanto instituição, para poder oferecer informação e subsídio para esse empreendedor tomar as melhores decisões. Nesse caso, você está colocando, você falou no Sebrae aí, o Sebrae tem todo um papel de orientação para esse empresário ou para esse empreendedor que quer começar, é isso, Ismael? O Sebrae é o seguinte, se você não tem nenhuma ideia de negócio e quer empreender, procure o Sebrae, porque no nosso portal a gente tem mais de 450 ideias de negócio que pode dar um estalo ou um insight para o empreendedor. Se você já tem essa ideia de negócio, também procure o Sebrae, porque lá a gente vai ter vários consultores para fazer o modelo de negócio, desenhar um plano de negócio, fazer uma proposta de valor desse negócio. E se você já tem também um negócio em funcionamento, também procure o Sebrae, porque constantemente a gente tem que estar revisando nossa gestão, sabendo se o percentual está adequado do que a gente está investindo naquela empresa, se a equipe está ok, se o processo de venda, se o mix está adequado, se eu estou bem posicionado no digital. E o Sebrae tem todas essas ferramentas para quem deseja empreender ou para quem já tem negócio. Bom, já fica a dica aí, né, de procurar o Sebrae, acho que também é muito, muito importante. Sim. Juliana, e esse planejamento financeiro, então, que outras dicas, ou que questionamentos, né, o empreendedor ele tem que se fazer antes de empreender nessa questão desse planejamento financeiro? Assim, eu queria até complementar, né, a fala do Ismael, porque um fator muito importante, principalmente quando você vai iniciar uma empresa, né? De experiência, iniciar e abrir um pequeno negócio, mesmo que já seja, dependendo né? Não importa o porte da empresa, mas é de suma importância para você ter até previsibilidade o capital de giro. Eu costumo dizer o seguinte, que assim, para nós estarmos hoje vivos, precisa o quê? Sangue correr nas nossas veias. Eu costumo até falar que, de fato, o capital de giro, né, é o sangue da empresa. Porque, assim, muitas pessoas, empreendedores, iniciam um negócio já pensando faturar ali, como ele até falou, já com algumas expectativas de que vai vender muito, de que vai faturar. Claro que você tem que ter realmente expectativas boas, porém você tem que ter justamente esse planejamento para você não ter surpresas. Esse planejamento, né, envolve, claro, ali no início, um plano de negócio, né, bem estabelecido, em que realmente se visualize ali qual a projeção do negócio, dentro, claro, do que o empreendedor tem ali para investir. Né? É ideal ele investir em um negócio que o capital que ele tem dê para suportar ali, segurar, vamos dizer assim, as pontas, falando em linguajar mais comum, as pontas ali, até realmente o negócio, né, atingir o ponto de equilíbrio, né, que é o payback, né, atingir ali aquele ponto de equilíbrio e que, de fato, assim, ele consiga andar com as próprias pernas. E muito também, um fato muito assim de muitos negócios fechados, está relacionado também ao empreendedor, aquela pessoa querer logo o retorno imediato, né? E aí a gente sabe que tem, né, toda uma fase até chegar realmente no retorno ali do valor que você investiu. Então, essa visão de ter um planejamento, de ter um plano, né? Ou seja, um plano ali para você seguir e principalmente ter um capital de giro faz toda a diferença para que o seu negócio realmente se solidifique, né? E que tenha sustentabilidade, que tenha viabilidade de negócio. Você tem que ter um capital de giro ali que vai dar uma sustentabilidade a você, a empresa, né, durante um período, para que após aquele período que você fez o planejamento, ele possa começar a ter um retorno. E aí a gente falando novamente em planejamento e falando de plano financeiro, qual a diferença mesmo que existe entre planejamento financeiro, né, e esse planejamento estratégico? Porque parece que o planejamento estratégico também é essencial, né? Até para se ter essa paciência de aguardar e não se precipitar e fechar logo o negócio. Sim, a questão do planejamento estratégico aí é outro fator também importante, que é uma bandeira assim, que eu defendo, né? Que é o negócio autogerenciável. O que é isso?
é um negócio, um modelo de negócio em que o gestor daquele negócio, o líder, o dono, ele esteja em uma posição estratégica, né? O que quer dizer isso? Você está ali em vamos dizer assim, em um local em que você seja responsável pela parte estratégica, as tomadas de decisões, né? E quando eu digo isso, é sair mais do operacional. A gente sabe que o empreendedor, às vezes, começa só ele mesmo, mas ele vai ter que se adequar a ter momentos em que ele vai operacionalizar, né? Mas momentos em que ele vai o quê? Executar o plano estratégico dele, trabalhar as estratégias para o negócio dele evoluir, para o negócio dele crescer, né? E aí, vamos lá, numa empresa em que tenha já uma equipe, um time, né? Ele precisa entender, capacitar os seus liderados para desenvolver as atividades conforme o padrão em que a empresa adota, conforme o padrão ali que ele desenvolveu para aquela empresa operar, né? Sim. E treinar essas pessoas para que ele realmente tenha tempo para cuidar do estratégico, né? Tem muitos empreendedores, né? Inclusive que eu já tive a oportunidade de acompanhar, que fala, não, mas se eu sair e tal, o meu negócio não funciona, se eu sair, uma hora o negócio desanda. Uhum. Tem alguma coisa errada. Então, como está o teu time? Né? Então, assim, se você está cuidando do operacional, né, quem está cuidando? Quem está cuidando do estratégico? Quem vai fazer o teu negócio crescer? Ismael, o que você pode acrescentar em relação, que é um ponto importante também que a Juliana levantou, né? Às vezes o empresário ou o empreendedor que está começando, ele é quem toma de conta de todos os setores da empresa. Ele toma de conta de pessoal, ele toma de conta do estratégico, ele toma de conta do financeiro, do operacional. Como é que diferencia um de outro para que o empreendedor tenha quem está começando principalmente, tenha essa capacidade de entender essa gestão empresarial de um modo geral? Basicamente, né, o planejamento estratégico como um todo, ele vai definir a missão da empresa, a visão, onde essa empresa quer chegar, quais são os valores, definir metas. Então, toda essa estrutura, ela começa pela cabeça de um líder, né, do dono, do próprio empreendedor que está ali lançando esforço, seja pessoal, seja financeiro, para colocar uma atividade para rodar em algum lugar, seja uma empresa em algum município. Então, ele tem que ter, primeiro, a ideia foi dele. Então, ele tem que ter noção que as pessoas que ele vai contratar fazem parte de uma engrenagem para ajudar ele a alcançar aquilo. Então, o planejamento estratégico como um todo, ele tem uma visão mais global dessa empresa, né? Não adianta também buscar o lucro acima de qualquer coisa. Por exemplo, vou vender algo que eu vou degradar o meio ambiente. Então, isso obviamente são coisas que não batem. Então, faz parte dentro do planejamento estratégico, uma parte mais global da empresa. Vai englobar também a parte de planejamento de marketing, apesar do foco ser finanças, mas tudo está interligado, né? Sim. A gente precisa de um planejamento de marketing para estar exposto ao digital. Por quê? Porque você começa a atingir novos clientes, consequentemente entra mais dinheiro, porque você está vendendo mais, você tem uma entrega melhor. E dinheiro é o que a gente precisa para gerir, fazer a gestão financeira. Então, você tem um planejamento estratégico para definir o quê? Missão, visão, valores, mas tem estratégia de marketing, estratégia de gestão de pessoas, de remuneração, estratégia diferenciada de promoção, de comissão para vendedor. E tudo isso vai englobar a empresa como um todo. E é essa a diferença simples para a diferença entre o planejamento estratégico e o planejamento financeiro apenas. E voltando aqui à nossa conversa, não é? Eu queria saber o que é monitorar, assim, por que monitorar é essencial para entender se o negócio está no caminho certo? Sendo assim, quais são os indicadores que apontam que o seu negócio está indo bem? A gente vive num mundo hoje que o gestor ele não consegue administrar sem os indicadores, né? Hoje estamos voltados com números gráficos para se gerir uma empresa. Então, o que é essencial? O que indicadores são mais importantes para apontar que o negócio está indo bem ou que está indo mal? Excelente pergunta, Campelo. Assim, a gente costuma dizer que só se gerencia o que se mede, né? Então, assim, quem tem informação tem controle, quem tem controle faz gestão, pois só se pode gerenciar o que se pode medir. Se eu não sei quanto eu ganho, eu não sei quanto eu posso gastar. Se eu não sei quanto eu estou investindo, eu não sei quanto eu posso precificar. Enfim, o empreendedor precisa ter o controle do seu negócio do ponto de vista de informação, seja com sistema de gerenciamento, seja com anotação ali de um livro caixa mínimo que seja, entrada, saída, etc. Por quê? Porque a partir disso ele vai medir
quanto eu tenho de faturamento, quanto eu estou gastando com custo fixo, que é aluguel, energia, funcionário. Então não adianta eu ter um faturamento de 100% e de custo fixo eu estar gastando 90%. Então esse negócio ele não vai ter sustentabilidade ao longo do tempo, certo? Então, indicadores importantes que essa empresa precisa medir: faturamento, medir margem de contribuição dos produtos, medir o percentual de custo fixo relativo às suas receitas, que é o seu faturamento, e, obviamente, a lucratividade, né, que vai medir o percentual de lucro que essa empresa está gerando em cima de um faturamento, ou seja, em cima de esforço, em cima de contratar pessoas, comprar materiais, alugar um prédio. Então, isso vai fazer com que esse empreendedor tenha subsídio suficiente para saber se ele pode investir um pouco mais, se esse negócio vai se manter ao longo do tempo, e esse é o jogo de negócio. Sim, Juliana, quais são os indicadores aí, na sua opinião, que são mais importantes para o gestor ele ter em mãos, né, para tomar alguma decisão na sua gestão para melhorar a empresa? Então, tudo que o Ismael falou é importantíssimo, né? Eu complementaria apenas, né, o monitoramento, né, das vendas desta empresa, né? Então, assim, a gente trabalha muito no direcionamento, né, do vender, das vendas, o que a gente chama de metas, ou seja, que Isso. também são métricas, são parâmetros, né, que a gente define lá, ou seja, eu consigo definir um objetivo aonde eu quero chegar. Eu determino, para mim ter ali a visão e a previsão do meu faturamento, eu estipulo uma meta ali mensal ou semanal, vai muito aí do gestor, né, do negócio, do líder ali daquele negócio, definir como vai ser em termos de datas, né, como que eu posso dizer? Como vai ser, de fato, essa métrica, né? Ou seja, como ele vai definir essa meta a ser ali cumprida pelo seu time, né? A ser entregue, um objetivo que ele vai definir. Quando ele tem esse objetivo, essa meta definida, ele consegue, inclusive, ter uma possível previsibilidade com relação ao faturamento, a possível lucratividade, e a partir daí conseguir realmente, né, Ismael, ver todo esse panorama aí que ele acabou de citar, mas é de suma importância, tá? Eu queria até frisar aqui, né, que na verdade a minha área é a questão das vendas, né, o foco, desenvolver aí a questão da capacitação do time, do próprio empreendedor, estudar sobre vendas, estudar sobre o seu produto, também, principalmente, conhecer o seu cliente, né, para você vender bem, né, além do que eu falei anteriormente, da compra em si, você precisa entender como funciona, né, o nicho em que você atua, os gostos, os desejos, né, as vontades, as dores daquele nicho, ou seja, do teu cliente, entender, né, o teu cliente, para que de fato você possa vender mais e, consequentemente, faturar mais e, obviamente, lucrar mais. E aí, como você bem disse, Juliana, os indicadores, né, indicam as dores, né? Indicam as dores. Né? Então, você precisa entender esses indicadores, onde é que está doendo e onde é que é a dor do seu cliente, para que você possa também oferecer o produto ou serviço que ele está querendo. E se realmente você não tem não está tendo uma venda de um produto ou de um serviço de forma adequada, não está entrando os recursos dentro da empresa. E aí a gente volta para a questão financeira também. O que é que a gente já falou bastante dessa questão dessa gestão financeira, mas o que é mais importante na gestão de uma empresa, né, na gestão financeira de uma empresa que está iniciando? O mais importante é você saber exatamente tudo o que passa com relação a vendas, anotar entradas e saídas, conta a pagar, conta a receber, descasamento de prazo, causa muito problema com pagamento de taxas. Eu costumo dizer também que o pagamento de juros, que é o crédito emergencial, ele é muito prejudicial a várias empresas. Por exemplo, muitas pessoas ou empresários recorrem ali ao cheque especial ou a não pagar o rotativo completo do cartão, né? Isso a gente tem juros de 11%, 12% ao mês, corresponde a quase 300% ao ano, então isso é um dos juros mais caros do mundo. O empreendedor acaba pagando um pouco por isso, por não ter um capital de giro adequado para a sua empresa, e aí ele incorre nesses créditos emergenciais. Anotar entrada e saída, saber exatamente a Bíblia do empreendedor, que é a DRE, demonstrativo do resultado do exercício. Todo empreendedor precisa saber qual foi o seu faturamento no mês, qual foi os seus custos que ele teve com aqueles produtos,
quanto ele mobilizou de custo fixo e principalmente sua lucratividade, para saber o quê? Se ele pode fazer uma retirada. Às vezes o empreendedor faz uma retirada indevida porque não sabe quanto faturou no mês passado, né? Ele não define, Campeiro, um prolabore, que é o quê? O salário do dono que trabalha dentro do negócio. Não separa conta pessoa física de conta pessoa jurídica. Esse combo que eu falei de não ter essas informações, misturar conta pessoa física, incorrer em juros, esse combo, ele realmente leva as empresas a... Não adianta você vender o melhor hambúrguer se você não tiver essa gestão financeira. Não adianta você ter o melhor produto, oferecer um ótimo serviço, se você não fizer essa gestão financeira adequada. Eu já vi várias empresas quebrando justamente porque elas tinham, houve essa mistura, né, vamos dizer assim, do valor da pessoa física com o recurso da pessoa jurídica, e a pessoa física achava que o dinheiro já era dele, tirava da empresa esse dinheiro, gastava, quando ia precisar do dinheiro da empresa não tinha mais. E aí essas empresas terminaram quebrando. Perguntando o seguinte, o que é melhor, uma gestão mais focada no caixa ou no lucro? Porque tem diferença, né, entre o caixa, a gente estava encerrando ali o nosso quadro falando um pouco sobre essa gestão financeira. E o que é, nesse caso, mais importante? É focar no lucro ou focar no caixa? Campelo, essa é uma pergunta que é até um pouco polêmica, né, no mundo aí das finanças, mas a minha opinião pessoal é que eu gosto mais de focar no caixa. Por quê? Porque lucro, a gente às vezes costuma medir em termos percentuais, né? Então, eu tenho 25% de lucratividade no meu negócio, mas 25% em cima de R$100, você teve um lucro de R$25. Então, às vezes, esse valor monetário específico, ele não é suficiente para você sobreviver, né? Então, assim, é importante essa empresa gerar caixa, porque um caixa forte é que dá para ela mais capital de giro, é que indica que ela está faturando mais, né? Então, assim, você focado em caixa, você gerando caixa, obviamente, né? Porque não é só pensar em caixa para ter lá, mas geração de caixa. Geração de caixa é que eu acho mais satisfatório, porque essa empresa está sempre capitalizada, essa empresa não vai incorrer em créditos emergenciais. Imagina um empreendedor que não tem capital de giro. Esse empreendedor ele só pode vender em 2 vezes. Aí o seu empreendedor, o concorrente, ele vende em 4 vezes. Do ponto de vista mercadológico para o cliente, é muito melhor ele comprar em 4 vezes, em 5 vezes, 6 vezes, do que só em uma vez ou pagar à vista, né? Então, assim, o empreendedor com capital de giro capitalizado, ele pode oferecer esse tipo de facilidade para o cliente, né? Então, outro fator, antecipação de cartão de crédito. Você vende, às vezes, no cartão para 30 dias, ou para, né, em 2, 3 vezes, 60, 90. O empreendedor que vende R$100 mil no cartão de crédito, ele às vezes paga uma taxa de antecipação de 3%, mais 2% de administração. Então ele tem aqui 5% em cima de 100 mil, já são R$5 mil que ele pagou de taxas, né? Porque ele não tem capital de giro para poder receber aquele valor em 30, 60 e 90. Né? Então sempre renegociar essas taxas. Eu prefiro que seja uma gestão focada em caixa, geração de caixa, e obviamente o lucro ele vai administrando com os custos. Aí se o lucro dele for 5%, ele já perdeu na antecipação o lucro que ele tinha. Às vezes ele diz, não, mas entrou na empresa R$100 mil aqui, ou 95 mil, né? E eu não estou vendo esse recurso, esse dinheiro, o lucro, né? Eu vejo o recurso, mas não vejo o lucro. O que você acha aí, Juliana, dessa discussão aí, polêmica, né? Entre caixa e lucro? Então, na minha opinião, né, como vendedora, né, falar igual Ismael aqui, a minha opinião, como vendedora e empreendedora, todo ser humano que abre um negócio, assim, no meu ver, pelo menos também a minha visão é com a vontade de quê? Lucrar, de ter liberdade financeira, né? De ter liberdade de tempo também, a liberdade para poder realmente fazer o que ele tem vontade, o que ele deseja do campo financeiro, mas também, né, em outras áreas da vida. Então, assim, eu entendo, né, que realmente é importante ter um fluxo de caixa saudável, tá? Mas do ponto de vista mesmo, assim, de dono de negócio, que a gente quer lucrar, né? E aí entra em consonância com faturar, que o fluxo de caixa é realmente você está faturando bem, você está ali com caixa, com capital de giro, né, saudável, e aí, consequentemente, para você ter essa lucratividade, né? Porém, assim, não estou focando que, de fato, o mais importante é o lucro, é o que a gente visa, né, como empreendedor, como dono de um negócio, como vendedor, eu quero lucrar.
né? Então, assim, mas para isso eu preciso, que é o que a gente falou anteriormente, ter metas e mecanismos e estratégias para que realmente eu tenha esse lucro. Porque, como ele bem falou anteriormente, não adianta eu ter um faturamento altíssimo, mas os meus custos fixos ou invariáveis, aquelas surpresas que aparecem, consomem todo o meu faturamento. Então, de fato, eu não terei lucro. Então, eu tenho que ter essa visão como empreendedor, como um dono de negócio, que eu preciso lucrar. Se eu preciso lucrar, eu tenho que ter estratégias, ferramentas e mecanismo para que, de fato, eu fature, né? Fature bem, fature cada vez mais, venda mais, mas que de fato eu tenha lucro de verdade. Porque é bem interessante essa discussão, né, esse debate aqui, porque e tudo termina finalizando na questão do planejamento, né, de você fazer de fato uma análise daquilo que entra, daquilo que sai, entender se realmente é lucro. E isso me recordei agora de um outro aspecto que é importante. Vocês poderiam esclarecer. Qual é a diferença, Ismael, então, entre despesa, custo e investimento? Porque, às vezes, quem está começando, ele não entende o que é uma despesa, o que é um custo, o que é um investimento, né? Um gasto, custo. Tem essas diferenciações, acho que são importantes também compreender, não é isso? Para complementar, Campelo, imagina que você vai vender uma caneta. Você comprou ela a R$1 e vai vender a R$2. Você teve um lucro de R$1, né? E outro empreendedor comprou a 1 e vendeu a 3, ou seja, ele teve R$2 de lucro. Nesse caso, olhando o único específico do produto, um teve um lucro maior do que o outro. Mas se um vendeu um volume de 1 milhão de canetas, ele vai ter R$1 milhão, e o outro só vendeu 1.000 canetas, ele vai ter R$2.000 apenas de lucro, né? Então a geração de caixa do primeiro foi muito maior por conta do volume de vendas que ele conseguiu fazer. Então, assim, dentro dessa ótica, a gente pega o quê? Custo fixo. O que é o custo da empresa? O custo fixo total de uma empresa é aquele que não varia de acordo com a venda. Então, aluguel, se você vender 1.000 ou 1 milhão, o seu local de venda ali vai ser o mesmo aluguel, certo? Funcionário, no máximo você vai contratar algumas pessoas a mais, caso sua venda aumente muito, mas é considerado um custo fixo. Energia, às vezes sua energia não vai oscilar muito de acordo com a quantidade vendida, a não ser que você seja, obviamente, salão de beleza, outra coisa que você vai vender mais, vai utilizar mais recursos de energia. Mas falando de produto em si, custo fixo ele se mantém praticamente constante nos meses. Então, o que são os variáveis? É a quantidade de produto que eu vou vender. Se eu vender 1, esse custo vai ser variável de 1. Se eu vender 1.000, esse custo é variável de 1.000. Então, existem esses custos, né, que são diferentes. Então, como o custo é fixo, quanto mais eu vender, melhor. Porque imagina que eu tenho um custo fixo de 5.000 numa empresa e eu vendi 10.000 nesse mês, sobrou 5.000. Mas se eu manter os mesmos custos fixos de 5.000 e vender 20, sobrou 15. Sim. Então é interessante a gente pensar em melhorar a quantidade de venda, né, do ponto de vista de metas, de mobilização de equipe. Por quê? Porque o custo fixo ele se mantém constante. E quanto mais eu vender, melhor. Se eu vendi 10 e meu custo foi 5, sobrou 5. Se eu vendi 20, meu custo vai continuar praticamente o mesmo. Então sobrou 15. Então esse processo já é bem diferente, né? E aí você começa a utilizar esses recursos para investimento, que você falou. Despesa, custo, investimento. Existe a despesa administrativa, as comerciais, que variam de acordo com a venda, frete, comissão para vendedor, e despesa financeira, às vezes você está pagando juros de algum empréstimo, etc. E custo é aquilo que eu vou ter todo mês na minha empresa, custo fixo, custo variável, né? E investimento é o quê? Sobrou dinheiro. Aonde eu vou alocar esse meu recurso? Eu vou colocar ele na poupança? Eu vou guardar ele, fazer uma previsão para pagar um 13º final do ano? Então, tudo isso, esse empreendedor precisa investir em algo que vai rentabilizar ele acima da inflação. Obviamente, tem vários instrumentos de investimento que rentabilizem acima da inflação, porque não adianta investir para você ter 10% de rentabilidade e a inflação for 15%, você teve uma perda real. É importante você investir sempre em liquidez diária, porque o empreendedor precisa de caixa a qualquer momento, e essa liquidez é no CDI, né, de liquidez diária, que ele vai pagar ali a taxa de juros do Brasil, que é basicamente a poupança, e investimentos acima da inflação para ele ter ganho real. E aí você falou no investimento, na questão de investir no mercado, mas tem a questão também do reinvestimento no próprio negócio, que às vezes é importante o empreendedor entender porque muitas vezes ele chega no final do exercício, ele tem um lucro ali na empresa e retira todo aquele lucro para si, né? E ao invés de pegar o lucro e
reinvestir ou todo ou uma parte desse lucro no próprio negócio. Também isso é importante, né? Não é, Juliana? Isso. Enquanto ele estava falando aí a questão mesmo de investimento e gastos fixos, eu estava justamente pensando aqui e refletindo um pouco sobre isso. Porque, assim, a questão dos investimentos existe, claro, você tem ali, você lucrou, deu o final do ano, fez ali o balanço, tudo tem um valor ali bom, você pode realmente investir, tem vários tipos de investimento que você pode aí estar aportando o seu recurso. Porém, assim, algo que eu acho interessante, importante dentro de um negócio é justamente esse reinvestimento no próprio negócio. Ou seja, reinvestir em mecanismos e estratégias para que você possa aumentar ali o posto da sua empresa, para que você possa crescer. Existe N investimentos, por exemplo, em marketing, né? Investir em várias ferramentas que hoje a gente tem, tanto ferramentas, claro, gratuitas também, mas também que pagas, elas têm um alcance maior, uma entrega maior. Então, eu consigo investir mais, sei lá, no layout da minha loja, disposição dos produtos, né? No treinamento e capacitação do meu time. O que é bom também entender que, assim, tem algumas ferramentas, inclusive, que conseguem te dar um direcionamento, uma projeção para esse crescimento. Então, você investir, sei lá, por exemplo, uma empresa que trabalhe com frotas, né? Frotas de caminhão, por exemplo, que faz entrega, alguma coisa do tipo. Talvez comprar mais um caminhão, né, vai aumentar mais ainda o alcance dela, ou seja, de atender mais clientes e, consequentemente, faturar mais, né? Ou ampliar a loja está de um tamanho X, eu vou ampliar para poder eu colocar mais produtos dentro da loja para que eu possa vender mais. Então, assim, tem também essa possibilidade de investir ali internamente, né? O recurso que você conseguiu aí juntar aí no decorrer do ano. Vocês 2 vezes aqui já falaram a questão do marketing. E eu quero que a gente possa falar com o nosso telespectador sobre essa questão. O que é que vocês acham do que é mais importante? Ou vamos dizer assim, que percentual eu devo investir em marketing no meu negócio? Existe uma regra fixa a respeito disso? Como é que o empreendedor vai entender se o que está faltando para ele é um investimento mais na propaganda, em mandar lá as redes sociais? Que conselhos vocês dariam para esse empreendedor? Eu, particularmente, né, como empreendedora, né, assim, que eu consigo atuar, né, de forma bem clara, de forma mais... E também de forma que eu consiga atingir o meu cliente ideal, né? Porque aí o marketing, na verdade, quando você for trabalhar essa questão de investir mais em marketing, é importante também ter o marketing direcionado, seja direcionado para o teu público, que ferramentas, né, eu entender que ferramentas, que plataformas eu vou utilizar para que eu alcance o meu público. Porque, dependendo do negócio, talvez seja mais viável a propaganda em carro de som, talvez seja mais viável, sei lá, o Instagram, né? E hoje tem muita valia a atuação das influências, principalmente regionalmente falando, em cidades menores, que elas causam impacto. Então, assim, hoje tem N frentes em que você consegue utilizar aí o marketing para realmente implementar aí dentro da tua empresa e você evoluir, você crescer. Ismael, o que você acha aí, rapidamente? Já estamos quase finalizando. Que percentual teve que investir em marketing? Eu acho que não tem uma regra específica. A colega Juliana falou muito bem sobre a parte de captação de cliente, né? Você tentar atingir. E eu gostaria de falar um pouco da gestão de marketing específica, investir para essa empresa ficar estruturada. Porque não adianta a gente captar cliente, né, fora do nosso escopo de atendimento, que é da loja física, e a gente não está preparado para atender esse cliente. Às vezes o cliente pergunta o preço de uma roupa no seu Instagram e depois, 5 dias depois, é que a gente é respondido, né? Oi, desculpa, estou vendo a mensagem agora, enfim. Então, eu falo dos aspectos internos dessa empresa. É preciso você investir num Google Meu Negócio da sua empresa, invista em campanhas, invista em ter uma rede social estruturada, um chatbot, um WhatsApp Business, um Linktree, um perfil profissional no Instagram bem adequado, né? A partir disso, você vai conseguir atender esse tipo de cliente. Mas não se esqueça da personalização, da humanização desse atendimento, é isso que vai gerar essa fidelização. Então, baseado em tudo que você vai utilizar para captar cliente fora, seja com patrocínio, seja com carro volante, como a colega falou, enfim,
Você vai atingir um cliente novo. Agora, como você vai se relacionar com ele é tão quão importante você ter uma rede estruturada, e para isso você precisa fazer investimento, ou num celular bom, ou num Google Meu Negócio mais adequado, que você faz lá um ADS, que a gente chama de captura de empreendedor, você faz uma pesquisa lá sobre algo, né? Então, assim, isso é muito importante, fazer esse tipo de investimento interno. Muito obrigado, Juliana, Ismael. Foi excelente aqui o debate realizado, e fique aí à vontade para as considerações finais. Nós agradecemos sempre o convite, estou honrado de estar aqui conversando com vocês, falando desses temas tão importantes para esses empreendedores, né? E dizer que o Sebrae está à disposição de qualquer empreendedor, seja ele um potencial empreendedor, aquele cara que está com a ideia ainda de negócio, ou aquele de fato que já tem essa empresa já funcionando. A gente tem cursos, consultorias, palestras, oficinas e muita coisa subsidiada. O Sebrae sempre está de mão dada com esse empreendedor para deixar ele em condições ideais de mercado, de venda, de faturamento, de gestão, para que ele consiga, obviamente, melhorar em todos esses aspectos e se manter vivo ao longo do tempo. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito. Obrigado, Ismael. Juliana. Eu também quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, tá? E me colocar à disposição de você, empreendedor, tá? Você, vendedor, que quer aprender mais sobre venda, que quer faturar, que quer realmente aí levar o teu negócio para um próximo nível, né? Constantemente eu coloco dicas no meu Instagram, tá? Juliana Prado, Juliana Prado Closer, tá? E nós temos também uma empresa que capacita você, empreendedor, você, vendedor, para realmente estar preparado aí para o mercado de trabalho, para atender de fato o seu cliente e vender do jeito certo, tá? Nós temos a Unbox Business, tá? Que consegue te ajudar a desenvolver realmente o teu negócio, a te ajudar a faturar mais através das vendas, né? Vender do jeito certo, que você consiga trazer uma experiência memorável para o teu cliente. Bom, agradeço aqui aos nossos convidados e também à sua audiência em casa. E convidamos você também para participar da nossa produção através das redes sociais @Sistema Dia e do WhatsApp 869-9911-2111. Você pode sugerir pauta e nos enviar feedback dos assuntos discutidos. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado, das 9 às 10 horas da manhã. E caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras, ou mesmo essa reprise aos sábados, você pode acessar o nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema O Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. Um abraço e até o nosso próximo encontro.